Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa terceira aula de introdução ao Antigo Testamento 1. Já oramos como é costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. 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 Boa noite, graças a paz. Hoje é o nosso terceiro dia de aula. Hoje nós continuaremos trabalhando aqui da onde paramos no slide. E hoje, logo que concluirmos esse primeiro slide do professor Fabiano, eu quero mergulhar aqui no nosso livro-texto. Então, os irmãos, já podem deixar aí do lado o livro-texto. A gente vai estar trabalhando bastante aqui em algumas informações do livro. Quero fazer um apanhado, e dando tempo a gente já começa e mergulha, eu diria também, no primeiro livro de Moisés, que é Gênesis. Tá bom? Como é costume, nossas aulas são gravadas para que os irmãos possam utilizar esse material depois. Gravamos também para os futuros alunos em EAD. Aqueles alunos que desejarem fazer o nosso curso em EAD, entre em contato conosco aqui nos e-mails, no descritivo dessas aulas. Se você está ouvindo essa aula em podcast, no descritivo tem os nossos e-mails, ou se não, me chame no meu Instagram, mandando um direct lá para nós, ou no Spotify, nas aulas de teologia. E também gravamos essas aulas para abençoar o maior número de igrejas, obreiros, com os temas aqui abordados. Afinal de contas, temos sido abençoados e desejamos ser bênção para muitas igrejas, obreiros, pastores, amigos, irmãos, seminaristas, professores, e que o nosso desejo é ser bênção, como Abraão foi bênção. Tá bom, meus irmãos? Então, estão gostando da matéria? Estão gostando do assunto? E aí, falem um minuto. Tô gostando? Acho que Bastante. vem bastante coisa por aí. Legal. Tomé, Inossônia, Diego. Gostamos sim. Essa matéria foi uma das que mais marcou o nosso irmão Júnior, que acabou de se formar. Ele fez essa matéria e ele, durante todo o curso, ele não esqueceu. Tanto das nossas aulas, quanto dos materiais que eu passo para vocês em vídeo, da professora Márcia Zoner. Inclusive, irmãos, deixa eu até fazer um adendo aqui. Os vídeos que ela deixa lá no canal dela, do YouTube, são de uma qualidade tão grande, como a gente conversava há pouco, né, Beatriz? O que você tinha dito mesmo, Beatriz? É legal até que você comente isso, porque isso vai enriquecer nossa aula, né, que você estava dizendo. Sobre as explicações que ela faz sobre a geografia, a história, a arqueologia. 57 minutos, assim, mas que ela resume muito bem, ainda acrescenta coisas que a gente ainda não tinha visto. Então, assim, é bem completo o jeito que ela explica. Completo, profundo, com uma didática maravilhosa. Sim. Né? É isso aí. Então, assim, eu indico que os irmãos assistam, reassistam, vejam os outros vídeos dela, porque a formação dela é brilhante. Ela tem uma formação muito boa, fez mestrado, doutorado na USP, nas línguas hebraicas, ou seja, até as pronúncias dela são lindas. Então, fica aqui já o meu pedido de desculpa, tá? Quando eu pronunciar algo que vocês verem a professora Zônia pronunciando, ela tá certa, eu estou arranhando aqui, porque são termos, tanto no hebraico quanto no acadiano, nas línguas, mais antigas, no aramaico, que a gente acha que está pronunciando certo, mas a gente vê que está muito distante. Então, ela tem uma fluência brilhante, e eu aprendi muita coisa com ela, por isso que eu indico. Hoje, por exemplo, eu vou só pincelar em algumas coisas, muitas das coisas que ela trabalha em aula, eu não vou falar porque está nos vídeos já que ela traz, mas é o que você disse, né, Beatriz? Nós tivemos um módulo de Geografia Bíblica 2 com Arqueologia, e ali a gente gastou um tempão, e ela em 50 minutos traz tudo, né? Então, é muito legal. Então, é isso aí. Tá joia? Que bom que vocês estão gostando. Então, meus irmãos, vamos agora ler um texto bíblico, e logo na sequência desse texto bíblico, a gente vai mergulhar lá no slide onde tínhamos parado. Abram a Bíblia de vocês em Êxodo 17, 14. Êxodo, livro de Êxodo, segundo livro de Moisés, Êxodo
17, 14. Quero ler um versículo com vocês e logo na sequência vamos trabalhar no material que tínhamos parado, né? Então, estarei compartilhando aqui com vocês a minha Bíblia digital e também, quem quiser pode ler na sua versão. Um irmão ou uma irmã podem ler para nós, por gentileza? Eu vou ler aqui. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto em um rolo, como lembrança permanente, e leia-o em voz alta para Josué. Apagarei todas e qualquer recordação de Amaleque debaixo do céu. Ótimo, muito obrigado, meu irmão. Então o texto aqui diz claramente: então disse o Senhor a Moisés, escreve isto, para memorial num livro, está na minha versão. Na sua está mesmo como, Diego? Meu aqui está, escreva isto em um rolo. Escreva isto em um rolo, lembra? Na última aula falamos sobre o papiro, o pergaminho, o rolo, né, que era escrito em rolos. Então, não está nem um pouco errado algumas versões quando traduz literalmente rolo, porque se fôssemos fazer, né, uma aplicação, e não só uma aplicação, mas uma tradução mais fidedigna, é rolo mesmo, que naqueles dias era no rolo. É que hoje, né, para nós, rolo fica muito distante, né? Escreva num rolo, por que num rolo? Não era para ser escrito num livro? Imagine um leitor que não conhece a história bíblica, né? Então, os tradutores têm todo esse trabalho, né, de fazer a tradução tentando dar o melhor significado para aquele que lê agora, nessa geração, né? E não está errado também dizer livro, tá? Porque o rolo não deixou de ser o avô do livro, né? Porque veio o rolo, veio o códice e depois veio o livro, né? Então, Mas o que eu queria destacar aqui são as palavras de Deus, do Senhor a Moisés. Escreve. Moisés, comece a escrever. Tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, meus irmãos, agora eu quero ir para mostrar, trabalhar aqui com vocês, da onde tínhamos parado na semana passada, ou melhor, na terça-feira, né? Nós falamos sobre a Bíblia de Gutenberg, falamos sobre várias traduções e chegamos num slide que é uma parte que fala sobre o cânon do Novo Testamento. Então, eu quero agora estar aqui trabalhando com vocês nessa porção, né? O cânon do Novo Testamento. Então, nós tínhamos parado aqui o Antigo Testamento católico. E por que é importante? Só fazendo um breve apanhado, né? Ó, nós já passeamos por todas essas porções, né? A gente trabalhou aqui desde a Bíblia, né? Opa, aqui. Falamos sobre a Bíblia, falamos sobre o cânon, depois o material utilizado, que Deus inicia a revelação escrita nas tábuas de pedra, falamos sobre o material que era usado como folha para se escrever, que era o papiro e depois o pergaminho, aí mencionamos sobre o rolo, falamos sobre os achados do Mar Morto, né, das cavernas de Qumran, inclusive, depois que formos trabalhar no livro-texto, eu vou voltar a mencionar um pouco sobre os achados do Mar Morto. Falamos sobre esses manuscritos, depois demos aqui algumas demonstrações de alguns manuscritos e códices, né? E aí, por último, falamos também sobre a questão das traduções, e chegamos na imprensa com Gutenberg, e falamos de Lutero e de outras traduções, como a King James. E, por último, agora, paramos exatamente aqui, né, no cânon católico, né? Lembra que nós mencionamos que a Bíblia católica se diferencia da nossa Bíblia apenas por causa dos 7 livros que chamamos de apócrifos, que foram colocados no Velho Testamento. Isso foi no século XVI, no Concílio de Trento, como eu mencionei na última aula. E lá,
no ano de 360, num concílio, os pais da igreja tinham sentado e fechado o que eram os livros sagrados, dando aquela ideia, olha, nós temos esses livros como a revelação de Deus, né? A gente até leu esse slide anteriormente, né? Então, o que eu gostaria agora de destacar seria um pouco sobre essa questão dos livros apócrifos, né? Porque isso é muito importante, tá, meus irmãos? Quando a gente fala sobre os livros apócrifos, é importante a gente saber que eles são chamados apócrifos porque eles não fazem parte do cânon, né? Então aqui, ó, o Sínodo de Laodiceia, ou o Concílio de Laodiceia, tá bom? Eles se reúnem e fecham ali a Bíblia, e somente no Concílio de Trento, né, que foi o 19º Concílio Ecumênico da Igreja Católica, aí onde eles acrescentam os 7 livros, como a gente vai ver agora, tá bom? Então a gente não vai perder muito tempo sobre essas questões, inclusive quando formos estudar livro a livro, nós não estaremos estudando esses livros canônicos, tá bom? Mas, por outro lado, quando formos falar de introdução ao Novo Testamento 1, olha que curioso, quando a gente for entrar no Novo Testamento, a gente vai fazer um estudo bem curioso, porque o último livro que está no Velho Testamento, qual é o último livro do Velho Testamento, irmãos? Malaquias. Exato. De Malaquias até os dias de Jesus, dura por volta de quantos anos? 400, né? Exato. Esse período de 400 anos não se teve nenhuma profecia, como foram, por exemplo, as profecias de Malaquias, de Zacarias. Não teve um profeta que escreve. Foi um período de silêncio. Talvez você diga assim, pastor, Deus ficou quieto na história? Sim, meus irmãos. Deus ficou quieto durante muito tempo também, viu? Isso daí não é nenhuma novidade, só para vocês terem uma ideia, Deus fala com Abraão, com Isaac, com Jacó, e o povo de Deus vai para o Egito. E lá fica por 400 anos. Aí Deus se revela a Moisés, e com Moisés ele começa a escrever. Então poderíamos dizer que depois de José do Egito, esse período aqui, por volta de 300 anos, também Deus ficou em silêncio. Como assim, pastor? Deus ficou em silêncio. Deus não falou, porque eles viviam debaixo das revelações dos patriarcas. Então, o fato deles não terem um texto sagrado não significa que eles não tinham palavra de Deus. Eles tinham. Não tinham uma palavra de Deus nova, mas eles viviam na antiga palavra de Deus. Então, é como hoje, por exemplo, só para vocês terem uma tranquilidade. O último texto a ser escrito no Novo Testamento foram os escritos possivelmente de João, Evangelho, Apocalipse, etc. e tal. Ora, Deus está em silêncio já tem quase 2000 anos, meus irmãos. Ora, então vamos morrer? Nada. A gente tem a comida divina, que é a palavra, que ela alimentou a igreja primitiva, patrística, a igreja na Idade Média, e cada servo de Deus que buscou a Deus está alimentado, entendeu? Então, quando a gente for falar em Introdução ao Novo Testamento 1, a gente vai pegar esses 400 anos, chamado de período interbíblico. Aí a gente vai, sim, ler um pouquinho, algumas coisas, por exemplo, dos Macabeus, porque faz parte da história, tá bom? Mas a gente não vai se aprofundar nesses livros, tá? Porque esses livros eram livros da tradição judaica, tá bom? Então, é como, por exemplo, quando nós formos para o Novo Testamento. A gente vai trabalhar nos apócrifos que existem? Não, meus irmãos, a gente vai trabalhar nos livros bíblicos. O que o seminarista precisa é de Bíblia, para ensinar o quê para o povo de Deus? E ensinar a Bíblia. Ponto final. Esses assuntos são mais teológicos aqui, então a gente estuda, aprende, mas você não vai pregar, por exemplo, Judite na igreja. Né? Você não vai pregar, né, um evangelho apócrifo, entendeu? Mas você pode até usá-lo num estudo, coisa do tipo, tá bom? Diga, Diego, você ia levantar a mão?
Se levantou, aliás, desculpa. Pastor, tipo assim, na questão dos apócrifos, né? Que apócrifos no grego, apócrifo significa oculto ou escondido. Então, no caso, esses livros aqui, apócrifos, eles não entram no Velho Testamento, porque eles foram escritos no tempo em que Deus estava em silêncio, e por isso que eles não entram? Não é por isso, não. Não, É né? porque esses livros, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo aqui, ó. Sabedorias de Salomão, tá? Então, pensa assim, hipoteticamente, tá, Diego? Se esse livro foi escrito, ele possivelmente foi escrito ali por volta dos dias de Salomão, ou algum rei, ou alguém que escreveu naqueles dias. Por que os judeus não consideravam esse livro como um livro sagrado? Porque, com certeza, ele não bate com os demais livros bíblicos. Sabe aquela questão da hermenêutica? A regra fundamental, que a Bíblia interpreta ela própria? Os livros apócrifos, na sua grande maioria, eles não fazem esse tipo de coisa. Eles geralmente entram na contramão. Então, quando a gente chegar nos apócrifos, vocês vão dar risada, porque vocês vão ver lá, por exemplo, certas coisas como quase que magia. Irmãos, magia. Ué, como pode? Judeu fazendo magia? E você acha que o Espírito Santo de Deus ia validar magia? Ia validar, por exemplo, consultar mortos? Ia validar crendices? Sabe aquelas questões, por exemplo, Diego, que hoje nós temos, né? Um gato preto passou de frente de você, isso é azar. Coisas do tipo, vocês vão dar muita risada quando a gente chegar lá. Porque nos apócrifos, não são em todos, mas sempre vai ter uma coisa ou outra que vai muito contra as próprias escrituras. E, como eu disse, como tradição judaica, eles são livros interessantes. São livros da história dos judeus. Vamos pegar um exemplo, Diego. Nós, brasileiros, somos influenciados pelos americanos, pelo Ocidente, né? Halloween é uma coisa que brasileiro sempre cultivou? Não, agora mais recentemente pela influência. Mas vamos lá, Saci Pererê é de influência americana, inglesa? Cuca. Isso daí é o quê? É ficção de Monteiro Lobato, de tradições brasileiras, não é assim? Então, perceba, imagina nós, Igreja de Jesus, hoje protestante, de repente a gente descobre um texto antigo que alguém, né, fala lá que tem um Saci Pererê, e a gente fala, não, esse livro é inspirado. Não é de rir? Quem conhece a Bíblia vai falar, tem alguma coisa esquisita aqui. Então, foi mais ou menos isso. Eu sei que estou fazendo uma comparação assim bem antagônica, bem fora de padrão, para vocês entenderem. Muitos desses escritos, eles se dão em algum momento da história do povo judeu, não necessariamente nos dias de Salomão, recebe o nome de Salomão, recebe aqui ó, o nome de Daniel, entendeu? Então, o que acontece? O Eclesiástico, por exemplo, pode ver que é baseado também numa ideia de Eclesiastes. Então, eles não são inspirados, ou eles não são canônicos, porque o texto deles, você já nota lendo, vocês, e nós aqui, estudiosos, a gente nota assim, não tem nada a ver com as escrituras. É muito distante das escrituras. Mas, como eu disse, toda cultura, todo povo tem as suas tradições, tem as suas culturas, tem as suas histórias. Isso acontece com o povo oriental, com o povo árabe, com o povo persa. Eles têm os escritos religiosos e têm os outros escritos que fazem parte da cultura. Lembra na Grécia, por exemplo, os escritos de Homero, né, que são obras clássicas, faz parte da cultura. Ora, Homero usava da religião, né, grego, e ora ele usa mitos. Então, se nós pegássemos os livros de Homero e falássemos assim, não, Homero agora está falando algo porque nessa obra de Homero, ele mistura a fé grega, dos deuses gregos, do panteão grego, logo, Homero é um livro religioso? Não, Homero é uma ficção. Homero ele é um escritor, e ele usa nos seus dias da sua sabedoria,
da sua eloquência, da sua vivacidade, para colocar dentro do seu romance ou da sua história fatos que os gregos conheciam, mas não significa que ele é um livro religioso, está entendendo? É mais ou menos como os seguidores de Diana falarem assim, não, Homero é sagrado, é canônico. Mas aí os sacerdotes de Diana, né, ou de Artemis vão falar, não, não tem nada a ver. Homero é um poeta, é um escritor. Está entendendo, Diego? É isso. Agora, voltando, e só para a gente finalizar, por que os católicos precisaram colocar isso daqui? Mais uma vez, porque eles colocando esses livros no Velho Testamento, eles estavam dizendo, nós, Igreja Católica, Apostólica Romana, nós temos sim como tradição a autoridade sobre as Escrituras. É uma maneira de se posicionar. Mas lembra, no concílio que nós vimos em 360, até 1550, por volta disso, eles não mexeram nisso. Pastor, mas os católicos se desviaram porque a hermenêutica deles é errada, a interpretação deles é errada, mas eles se desviaram com a própria Bíblia. Então, aqui foi uma maneira de você mostrar que a igreja é uma voz autoritativa sobre a Bíblia. E para nós isso daqui não serve, tá bom? Então, esse é o cânon católico. E o cânon católico, ele também é bem parecido, com exceção dos apócrifos, né? E ele tem 46 livros. Como eu disse, são 7 livros apócrifos, mais os acréscimos. Como assim os acréscimos? No livro de Esther, quando termina o nosso livro de Esther, no livro de Esther deles tem algumas páginas a mais. Eu tenho Bíblias católicas, que inclusive, irmãos, olha só, as traduções católicas são excelentes, tá? Os linguistas católicos são muito bons. Quando eles pegam o texto no hebraico, quando eles pegam o texto no aramaico, quando eles pegam o texto no grego, quando eles pegam o texto no latim, fazem uma tradução para o português, é brilhante a tradução deles. Ou seja, quando eu estou falando a tradução desses livros aqui, tá bom? Então, qualquer texto do católico apostólico romano, bíblico, é católico, mas eles têm, assim, um nível profissional muito elevado. Agora, eles, é aquilo lá, o católico, eles seguem a Bíblia, mais os acréscimos. Aí, os acréscimos são os apócrifos e também, como eu disse, o acréscimo em Esther e um acréscimo em Daniel. Aqui que eles dão um tiro no pé. Assim como os comentários, né? Vocês acham que os católicos, quando eles vão comentar algo, eles vão comentar com o óculos católico. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Na Bíblia de Jerusalém, quando fala-se sobre, por exemplo, que Maria, por exemplo, quando fala, por exemplo, Maria, que teve a Jesus e outros filhos, né? Quando, por exemplo, o texto bíblico fala que os irmãos de Jesus foram falar com ele, e os irmãos de Jesus tentaram, o próprio Jesus, naquele episódio, vai e revela-te lá em Jerusalém. A Bíblia católica, no rodapé da Bíblia de Jerusalém, diz literalmente que Jesus tinha outros irmãos consanguíneos. Os católicos ficam loucos com isso, né? Porque a mariolatria é muito forte no meio do catolicismo, então a maioria das Bíblias católicas jamais vai admitir que Maria, depois de Jesus, teve outros filhos. Porque para o católico a ideia do sexo é um pecado. E conservar Maria como virgem demonstra que ela é um ser mais elevado. Então, na maioria das Bíblias vai dizer que irmãos ali é irmãos de fé, como nós. Mas na Bíblia de Jerusalém fala que não, de fato eram os irmãos consanguíneos, dizendo que Jesus teve outros irmãos. Ou seja, até entre os católicos também não há 100% concordância, tá, meus irmãos? Mas olha só que curioso, talvez você diga assim, mas pastor, então quer dizer que os tradutores que fizeram a Bíblia de Jerusalém, eles não adoram a Maria? Não, não tem nada a ver. Eles adoram a Maria, eles adoram a Pedro, eles oram aos santos, entendeu? Ou seja, eles sabem de muita coisa, mas eles seguem aquilo que nós dizemos que é a tradição. Eles têm a Bíblia, mas eles têm a tradição. Porque na tradição católica eles seguem o princípio de adorar a Maria, ou de orar a Maria, de que Maria é intercessora entre os homens. E só para fechar aqui, irmãos, qual é a lição que eles tentam passar
para os seus membros da Igreja Católica. Assim como nós pedimos a oração para um pastor, eles estão pedindo a oração para Maria. É isso que eles dizem. Só que eu digo, o pastor ainda está vivo, tá, meus irmãos? Então, no dia que eu morrer, nunca faça uma tolice dessa, tá bom? Não, mas o pastor, ai, meu professor querido, esquece disso. Orou para morto, já está debaixo da sentença, né? O Senhor, ele amaldiçoa aqueles que invocam os mortos, oram para os mortos. Ou seja, se o católico fosse realmente fiel às Escrituras, ele saberia, em alto e bom som, que quem pratica essas coisas vai contra a palavra de Deus, né? Então, você vê, eles têm essa ideia de que Maria, Paulo, Pedro, como eles já estão num patamar de consagração e lá do lado do Senhor, assim como a gente pede para o pastor, para o padre, eles estão pedindo para o santo, né? E o santo pede para Jesus. Entendeu? Bom, agora não é aula de seitas e heresias, né? Mas tudo bem. E agora só uma última coisa aqui, ó. No cânon católico é muito parecido, tá vendo? Ó, Lei, Pentateuco, 5 livros, os livros históricos, 12 livros, os livros poéticos. Alguns comentaristas vão colocar poéticos e sapienciais, ou seja, de sabedorias, tá? Mas é a mesma terminologia. E os livros proféticos, tá bom? Tudo bem? E uma outra e última informação, livros apócrifos ou deuterocanônicos. Esse termo também é um termo muito utilizado na teologia. Deuteronômio, ou seja, é como se a palavra deuteronômio, ela tem esse significado de que seria dizendo novamente sobre a lei, ou comentando mais uma vez sobre a lei. Deuterocanônico, ele é muito usado principalmente para os católicos, ou seja, são livros canônicos que foram colocados depois, tá bom? Mas para nós, esse termo, ele acaba sendo um termo extremamente errado. Tecnicamente não está errado, mas para nossa consideração está errada. Por quê? Porque eu não considero nenhum desses livros ou acréscimos canônicos, ou seja, eles não fazem parte da régua de Deus. Logo, se eles não fazem parte da régua de Deus, eu não posso dizer que eles foram achados depois e incluídos. Deixa eu só fazer um comentário aqui para fechar isso, para a gente prosseguir. Quando nós falamos no Novo Testamento, vocês vão aprender que, por exemplo, lá na igreja de Corinto, Paulo vai estar dizendo algumas palavras que no texto fica claro que Paulo já tinha escrito uma carta aos coríntios, pelo menos mais uma. Então, quando nós lemos o nosso 1 Coríntios, na realidade a gente está lendo 2 Coríntios. E quando nós lemos o nosso 2 Coríntios, na realidade já é o 3 Coríntios. Entendeu? Porque se lá nas cartas de Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala, como eu já vos escrevi anteriormente. Ora, então Paulo já tinha escrito alguma coisa para aquela igreja. Pastor, onde foi parar essa carta? Tanto no concílio de Éfeso quanto nos outros concílios, ninguém achou essa carta. Vamos imaginar que um dia alguém descubra essa carta. E que depois de um monte de debate teológico, os pastores, a cristandade fala, não, realmente é a carta de Paulo, que Paulo tinha escrito, de fato, assinada por Paulo, prova do Carbono 14, ali por volta do ano 50, depois de Cristo, e de repente está lá escondida numa gruta, porque Paulo falou o nome de algum desviado, e o desviado foi e escondeu a carta. Irmãos, tudo bem. Qual o problema? Nenhum problema. Porque o próprio texto bíblico está falando que Paulo já tinha escrito. Só que é muito difícil, depois de 2000 anos, aparecer um negócio desse. É ou não é? Concorda? Então, nós não estamos fechados nesse sentido de dizer o seguinte, que alguma coisa não pode ter se perdido. Pode sim, como é o caso de 1 Coríntios. Alguns teólogos vão falar que Paulo não escreveu só
uma carta, mas possivelmente mais duas para Coríntios. Vocês verem o tamanho de igreja problemática que eles eram. Estão entendendo? Então, só que assim, irmãos, nos primeiros séculos isso não foi conservado. Ora, se não foi achado aqui, meus irmãos, vai ser achado agora? É muito difícil, né? Mas pode ser que seja. Você concorda que se hoje fôssemos colocar um 1 Coríntios no lugar do nosso 1 Coríntios e o Novo Testamento de 27 livros passasse a ter 28 livros, diante de muita pesquisa, de muita análise, grandes pastores ortodoxos validando, aí nós diríamos, tudo bem, qual o problema? Nenhum problema, concorda? Eu sei que é muito estranho, né? Porque a gente falaria assim, poxa, mas agora, somente agora, mas de repente, quem sabe, Deus deixou alguma coisa assim. Eu acho muito difícil, tá bom? Eu acho muito difícil. Só estou explicando tudo isso para vocês para mostrar que usar o termo como deuterocanônico teria que ser algo assim em Coríntios. Tá entendendo? Não para outra coisa. Tá bom? Como foram o caso dos católicos aqui, tá bom? Tudo bem? Ficou claro alguma dúvida? Pastor, eu só gostaria de comentar a parte que o pastor Ribeiro ele explica um pouco disso, né? De que não faz sentido, quando ele fala lá que um dos textos, né, apócrifo, até chega a se desculpar pelo que ele escreveu. Aí ele fala que a Bíblia, os profetas, nem Deus se desculpou em momento nenhum. O que ele falou e o cajado comia solto, né, filha? E não tinha isso, né? É isso aí. Então, quando a gente chegar no... A gente vai dar uma pincelada nos apócrifos, tá, meus irmãos? A gente vai pincelar. Mas vocês vão dar muita risada, porque vocês vão ver essas discrepâncias, tá bom? É isso aí. Tudo bem, meus irmãos? Ficou claro? Alguma dúvida? Não? Vamos prosseguir, então. Bom, quando o Novo Testamento cita o Velho Testamento, ele não cita necessariamente no livro de Gênesis, no livro de Levítico, Número, Deuteronômio. Quando Jesus ou os apóstolos cita os escritos de Moisés, ele fala porque está escrito na lei. Ou seja, está escrito na Torá. Quando você lê lei ou Torá, representa os 5 primeiros livros de Moisés, tá bom? E como eu mencionei na aula passada, Gênesis na Torá é no princípio. Êxodo na Torá estes são os nomes. O que seria na Torá? O nome do livro na língua hebraica é no princípio. O nome do livro Êxodo na língua hebraica estes são os nomes. De Levítico, e ele chamou. Então, quando um judeu está conversando com outro judeu, ele não fala Levítico. Ele fala, vamos ver o livro em que Moisés diz, e ele chamou, porque ele está se referindo ao livro de Levítico. E por que eles colocaram o título do nome ao invés de Levítico? Porque eles pegam as primeiras palavras de cada livro, tá? Números no deserto. E Deuteronômio, estas são as palavras. Então, no livro de Moisés, aquele das palavras, eles já sabem que estão falando sobre Deuteronômio. Percebam que cada povo tem um costume, né? Mas, de uma forma geral, no Novo Testamento, quando eles falavam a lei, eles estavam referindo-se a esses 5 livros. Quando eles diziam os profetas, né? Que aí, Nevi'im, seria a tradução, né, para profetas no hebraico, eles estavam se referindo aos profetas Josué, Juízes, Samuel, Reis, e Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Então, quando se fala os profetas, o Novo Testamento está dizendo, porque está na lei e nos profetas, eles estavam dando esse endereço, irmãos, de todos esses livros. E os escritos? O que seriam os escritos para os hebreus? Os escritos seriam os livros poéticos. Então, os escritos são os poéticos? Sim, são os poéticos. Então, Ketuvim, que seriam Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes,
Daniel, Esdras e Crônicas também entra também como os livros escritos. Ou seja, para nós, a nossa divisão é um pouco diferente da divisão hebraica, tá? A divisão hebraica é Torá, Neviim e Ketuvim, que seriam a lei, os profetas e os escritos. Na nossa divisão ocidental, a gente divide um pouco diferente. A gente traz o Pentateuco, trata dos livros chamados históricos, dos livros poéticos, e aí, então você vê, a gente tem uma diferença. Essa é só uma estrutura, tá, meus irmãos? A nossa Bíblia, ela está organizada diferente da Bíblia hebraica, tá bom? Pode ver que a nossa Bíblia, ela não tem uma ordem cronológica. Então, cada povo e cada cultura vai ter uma ordem no Velho Testamento. Então, eu estou falando isso para os irmãos porque, muitas vezes, né, ao estudar o livro, o texto, vocês vão ver um pouco disso. Inclusive, aqui o autor, ele vai colocar bastante isso, o nosso irmão Acker Jr., ele vai nos apêndices, ele vai colocar bastante desses comentários. Hoje, mais para frente, a gente vai abrir o livro texto e eu vou explicar um pouco melhor isso, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Não? Então, pode ler para nós, Diego, por gentileza? Essas informações adicionais? As três correntes do judaísmo ortodoxo são os que cumprem estritamente os 603 preceitos estipulados pela lei judaica, conhecida como Halacha. O H para o hebraico, geralmente, na maioria das vezes, né, tem um som de um R meio gutural. É halakha. É que nem nós aqui não temos o garrafa e temos, né, por exemplo, Raimundo. Né? Não é Raimundo, é Raimundo. Nós temos o R, um R e dois R's, né? O hebraico, eles têm mais uma sonoridade mais gutural, mais da garganta, sabe? Assim, então aqui seria halakha. Aí, ó, é com o Ribeiro e com a Márcia Zona, tá? Eu aprendi um pouquinho, bom. Mas a gente perdoa o pastor, porque essa não é minha praia, né? Reformistas. Só fazer um comentário, Diego. O que seriam aqui as correntes do judaísmo, né? Então, você pode ver que dentro do judaísmo temos essas três correntes, hoje, né? E ao longo da história também. E eu quero dizer, irmãos, que nos dias bíblicos, a gente vê algumas escolas, nós temos os fariseus, nós temos os saduceus. Então, assim, ao longo da história, mudaram-se bastante coisas, tá? Então, muitas vezes a gente tem uma ideia de que os judeus desprezaram Jesus, que os judeus mataram Jesus, que os judeus não creram em Jesus. Não, isso não é verdade. Os apóstolos eram judeus. Paulo era um judeu. Quando Paulo ia pregar e os apóstolos iam pregar primeiro na sinagoga. Num primeiro momento havia um embate, mas muitos judeus se converteram. Tanto é que a gente vai ver isso na história bíblica e no Novo Testamento, a quantidade de judeus que se convertem, judeus de outras nações, lá em Pentecostes, por exemplo, quando os apóstolos e a igreja primitiva recebem o dom de língua, eles falam o quê? Eles falam no idioma de cada povo que ali estava adorando a Deus, ou seja, eram judeus de várias nações que iam adorar a Deus e gentios, e eles recebem ali um dom não de línguas angelicais, mas de línguas humanas, aonde pelo poder do Espírito Santo eles falam no dialeto e no idioma daquelas nações. E quando eles falam, as pessoas compreendiam. E aí o evangelho ganha essas nações. Podem ver que Paulo, quando ele vai para Éfeso, temos lá pessoas de Éfeso que foram alcançados pelo evangelho. Então, assim, dizer que os judeus não aceitavam, não é verdade. Uma pequena parte naqueles dias não aceitou. E na história do cristianismo sempre foi uma pequena parte. Depois, na história da Idade Média, que houve muita perseguição contra os judeus, aí os judeus se tornaram mais resistentes ao cristianismo. Nas cruzadas e nas inquisições. Aí sim, os judeus se tornaram muito resistentes ao cristianismo, porque afinal de contas,
você tinha que se converter ao Deus cristão na marra. Aí eu te pergunto, você ia querer se converter desse jeito? Jamais. Então, a aversão judaica, ela não é uma aversão que se dá desde o início. Ela cresce na Idade Média, potencializa nas Inquisições e nas Cruzadas. E depois das Cruzadas, ela continua. E com a Reforma Protestante, pastor, também. Eles se mantiveram ainda muito fechados. E Lutero, inclusive, pragueja muitos judeus. Porque no momento que Lutero faz a Reforma Protestante, o que ele pensou? Bom, os judeus vão agora acreditar em nós. Mas os judeus, de uma forma geral, pensaram o seguinte: Lutero também é mais um cristão desses, como foram os romanos, e já vai perseguir a gente. Lutero não perseguiu, mas Lutero apraguejou até umas horas, e foi um grande erro de Lutero também. Mas lembrem, Lutero era um padre, Lutero ele era um monge, então ele tinha esse ranço católico nele. Então foi um erro também do nosso antecessor, entendeu? Só para vocês terem uma ideia. Então hoje, quando nós vemos os judeus se aproximar do protestante, isso é algo novo, viu, meus irmãos? É coisa desde quando eles voltaram para o Estado de Israel para cá, tá? Um pouquinho antes também, porque eles aprenderam a nos ver protestantes com olhos diferentes. Mas percebam, irmãos, se você, na sua história, tivesse a memória sempre presente que um dia os cristãos mataram seus antepassados, você ia ter apreço por essa religião? E só para finalizar aqui, na Espanha, um pouco antes da Reforma Protestante, os judeus foram perseguidos. E em Portugal, por volta ali da Reforma Protestante, os judeus foram perseguidos também. Só para vocês terem uma ideia, muitos judeus se tornaram novos cristãos na marra, porque já não aguentavam mais fugir de cristão. Então, o que eles fizeram? Eles mudaram de nome e falaram que agora eles eram cristãos. Eles mudaram na marra. É daí onde nasce aquela história de que muitos brasileiros hoje têm descendência judaica e nem sabem. Por exemplo, o nome que se dá a muitos portugueses de árvores, de objetos, eram estratégias de judeus se tornando novos cristãos na marra. Porque se eles não se tornassem novos cristãos, eles tinham que entregar tudo para o rei ou sair de Portugal. O que eles falaram? Tá bom, a gente virou cristão. Como que é o seu nome? Meu nome é Calçada. João Calçada. Mas não era, ele era Jacó Ebraim, entendeu? Mas virou João Calçada. E o outro, eu sou o João Oliveira, eu sou Pedro Oliveira. Oliveira, nome de Figueira, Oliveira. Esses nomes eram os novos cristãos, que eram judeus, que já estavam cansados de fugir de reis, como foram dos espanhóis e agora dos reis portugueses. Eu não aguento mais, a gente vai para um lugar e eles perseguem a gente, que é os nossos bens. A gente vai para outro lugar, vamos para outro lugar. E por essa razão, segundo alguns historiadores, inclusive da USP, hoje, né, nós temos uma população enorme no Brasil que são judeus e nem sabem. Porque eram esses, né, vamos assim chamar, os novos cristãos. Pra vocês verem, irmãos, como a gente, quando conhece um pouco a história, a gente fica assim um pouco até envergonhado, né? Porque pensam, irmãos, cristãos fazendo isso, tá certo isso, irmãos? É como nós hoje, amanhã, Deus nos der a graça de sermos... o Brasil é 90% protestante. E aí a gente começa a perseguir hindu, espírita, macumbeiro ou vira crente ou morre. Está errado. Está entendendo? Esse tipo de opressão é um cristianismo totalmente longe de Cristo, né? Tá bom? Beleza? Então, dentro do judaísmo, existem as correntes do ortodoxia, que seguem, né, os preceitos. Tem aqui, pode ler para nós? Diego, por favor. Reformistas criticaram diretamente a Torá, como passível de ser alterada, de acordo com a transformação do mundo, adaptando-a assim às novas realidades. Dá uma pausa. Esses reformistas é aqueles... Vamos lá. Sabe os evangélicos liberais? É o reformista, tá? Não, pera lá. Não, esse negócio da lei,
esses 613 preceitos, não é tão assim, não. O mundo mudou, entendeu? Então seria mais ou menos essa... eu gosto de falar que é do Jesus fofinho, né? Aqui é do Jeová fofinho, entendeu? Que é do Jeová fofinho. Então, e os conservadores? Pode ler? Conservadores, eles mantêm o que consideram ser os três pilares da religião: a lei judaica, a esperança de libertação nacional e a utilização do hebraico como língua do povo. Surgiram no século XIX como consequência do impacto das mudanças da modernidade sobre a religião. Então, esses três tipos de correntes judaicas, como diz aqui, né, eles se fortalecem no século XIX. Nos meus dias de seminário, o Dr. Paulo falava para nós, porque nós também tínhamos essa curiosidade, né? Israel tinha acabado de se tornar nação. E nós falávamos, Dr. Paulo, ele conhecia muito, né, o povo judeu, ele inclusive foi meu professor de hebraico, um excelente professor. Aliás, assim como eu, né, dou a maioria das matérias para vocês, praticamente quase todas, né, irmãos? Hoje estamos com poucos professores aqui. E hoje, graças a Deus, o Ribeiro vai me ajudar no hebraico, mas o professor Fabiano não está podendo lecionar, a Cida e outros colegas não estão podendo. Mas o Dr. Paulo foi mais ou menos o que eu estou sendo para vocês, ele foi para mim. Metade do curso do bacharel foi ele que deu, e das matérias principais. E o hebraico ele também deu para nós. E o filho dele morava lá em Israel. Então ele tinha muito conhecimento do povo, da língua, etc. e tal. E eu lembro que o Dr. Paulo falava uma coisa muito curiosa para nós, quando perguntávamos sobre como que era a fé dos judeus hoje. Ele dizia, olha, era coisa do tipo naqueles dias, 70% dos judeus hoje são espíritas. Nós tomamos um choque, né? Imaginar que eles eram espíritas, né? Depois de tanta história bíblica censurando, né, a consulta dos mortos, a mediunidade, mas você vê, o povo vai mudando, né, meus irmãos? As civilizações, e então ele comentou isso, né, isso na década de 90, tá, meus irmãos? Hoje eu não sei como que anda. Eu tenho notado que tem tido um despertar no meio do povo judeu, mas estatisticamente eu não sei os números, depois a gente pode até pesquisar, tá bom? Aqui seria, olha, disposição dos livros do Antigo Testamento. Opa, não, aqui a gente já viu, né? Não. Peraí. Isso, a gente já viu. Continua para nós, Diego, por gentileza. Elementos essenciais à compreensão bíblica: elemento histórico, elemento cultural, elemento geográfico, elemento literário, revelacional e teológico. É aquilo que eu mencionei para vocês. Essa matéria, ela precisa, né, dessa cosmovisão variada. Hoje, quando formos trabalhar um pouco aqui no apêndice, eu vou mostrar um pouco mais na prática como funciona isso para vocês. Mas percebam, irmãos, hoje é a nossa terceira aula e eu ainda não saí da introdução. Vocês notaram? Pastor Rai, mas o senhor está sendo muito prolixo. Sim, eu estou, de propósito, porque eu quero preparar bem o terreno para vocês. Porque quando a gente pega, por exemplo, o livro, né, do Archer Jr., e a gente pega aqui o sumário, vocês vão ver que a introdução geral dele, ele acaba na página 206. Só a introdução dele são 206 páginas. Ou seja, é um livro, né, meus irmãos? Ora, então, tenha paciência com o pastor. Se a introdução do nosso mentor tem 206 páginas, 3 aulas, 2 aulas, tá boa para a introdução, não tá? Tá entendendo? É porque realmente precisa dessa base. E essa base vai nos dar essa compreensão, que é a compreensão histórica, da cultura, da geografia, dos elementos literários, a questão da revelação e a questão da teologia. E aqui está faltando a arqueologia, está faltando a língua original, está dentro do literário, tá? Mas aqui os elementos literários está mais como obra literária. Que estilo literário é? E não estamos falando da gramática, perceba, a lista aqui aumenta, né? Tá bom? Então, agora, pincelando um pouco sobre essa síntese. Leia para nós, Tomé, por gentileza, o Pentateuco.
Os primeiros 5 livros, atributos a Moisés, chamados de Torá ou livros da lei. No Antigo Testamento é chamado de, primeiro, a lei, Josué 8:34, Esdras 10:3, Neemias 8:2, 7:14. Segundo, livro da lei, em 2 Reis 22:8. Terceiro, livro de Moisés, Esdras 6:18 e Neemias 13:1. Quarto, livro do Senhor, Esdras 7:10, 1 Crônicas 16:40. Quinto, lei de Deus, Josué 24:26 e Neemias 8:18. E sexto, livro da lei do Senhor, 2 Crônicas 17:9. Joia, então percebam, a gente vai chegar lá mais detalhadamente, mas é atribuído a Moisés, agora é consenso? Não, não é consenso por muitos escritores, tá, irmãos? Nos escritores ortodoxos, sim, é consenso, mas tem alguma coisa ou outra aqui que mesmo um ortodoxo vai falar, não, para mim, os 4 primeiros é de Moisés, o 5º livro, que é Deuteronômio, não é de Moisés. Nós não sabemos quem é o autor. Então, assim, isso não anula o teor do livro, tá? Tudo bem? Mas é uma discussão interessante. Agora, como que era chamado o Pentateuco? A lei, o livro da lei, o livro de Moisés, o livro do Senhor, o livro de Deus, o livro da lei do Senhor. Era esse o termo que o próprio Velho Testamento falava sobre eles, ou se referia sobre eles. Quando Davi falava sobre a lei de Deus, ele estava dizendo sobre o Pentateuco. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Então, leia para nós, Tomé, por gentileza, o próximo slide. Pentateuco. Pentateuco, origem latim. Penta, número cardinal 5. Teuchos, estojo ou receptáculo para o rolo de papiro. Em síntese, a palavra Pentateuco significa 5 estojos, ou 5 receptáculos. Ou seja, os pergaminhos eram guardados nesses estojos. No caso do Pentateuco, havia 5 estojos, ou receptáculo para eles. Lembra que na aula passada lemos que o pergaminho poderia, os rolos, de uma forma geral, tanto de pergaminho quanto de papiro, poderiam ter até 9 metros. Logo, os 5 primeiros livros da lei poderiam ser escritos de uma só vez, e estar ali os 5 juntos, ou poderia ser feitos separados e ser conservados separadamente. Eu quero acreditar que, historicamente, deve ter sido mais fácil assim, se separar. Porque na hora de se fazer a cópia era mais fácil, na hora de se manusear também mais fácil. Então, por serem os 5 livros, recebeu essa expressão, né? Pentateuco é do latim, penta é um termo no grego, né? Pode ver, pentacampeão, né? A gente usa muito, e teucos, né? É o estojo, né? Para o rolo de papiro, no caso. Então, seria o receptáculo, né? Desses 5 livros, contendo os 5 ou sendo 5 separados, né? E também aqui, no Novo Testamento, ele é chamado de livro da lei, Gálatas 3:10, livro de Moisés, Marcos 12:26, lei, Mateus 12:5, Lucas 16:6, João 7:19, lei de Moisés, Lucas 2:22, João 7:23, e lei do Senhor também, Lucas 2:23, 24. Perceba que se repete os termos, né? É bem parecido, tanto no Velho quanto no Novo, tá? Aí aqui, autoria do Pentateuco. Aí aqui a gente vai entrar já um pouco para um assunto de uma certa discussão, né, daqui em diante. Mas nós não iremos ficar muito fixos nisso. Mas vocês verão que nas obras que nós temos lido aqui, que são os livros-textos, eles vão comentar sobre essas outras teorias, sobre as refutações das autorias, dos autores, das épocas. Irmãos, isso sempre vai ter. Guarde isso no seu coração. O inimigo, ou ele vai tentar nos tirar de Deus, quando não nos consegue arrancar do caminho de Deus, ele vai nos tentar nos afastar da lei de Deus.
E se ele não conseguir nos afastar de Deus, nem da lei de Deus, ele vai tentar jogar um tempero para que a nossa hermenêutica seja doente. Ou seja, o diabo não mudou, meus irmãos. O diabo vai nos tentar sempre para que nos afastemos de Deus. Se a gente tem sede de Deus, naturalmente a gente vai à sua palavra. E assim, o diabo, quando não consegue arrancar a nossa fé, tenta anular a palavra. Quando ele não consegue nem arrancar a fé, nem a palavra, ele tenta fazer com que a gente interprete de uma forma ou humana, ou quem sabe com uma aplicação carnal ou liberal, porque é assim essa é a estratégia do diabo. E muitas vezes usa os seus ministros mais inteligentes, tá? O diabo é astuto. E assim, eu falo isso, irmãos, aqui não para ter medo do diálogo intelectual, mas assim, essa é uma discussão que vai existir, tá bom? Então, a autoria do Pentateuco. Agora, aqui a gente vai estar falando um pouco sobre da questão mais, a visão ortodoxa da autoria mosaica, o questionamento da autoria. Percebam, aqui a gente vai ter uma discussão muito grande. Como assim, pastor Rai? Muitos vão defender a ortodoxia, que é Moisés, ponto passivo. E se não foi Moisés quem escreveu Deuteronômio, não tem problema. Foi um servo de Deus, guiado por Deus, que também recebeu de Deus uma iluminação imensa. Então, assim, para nós não vai perder o brilho. Tanto é que vocês verão que o livro predileto de Jesus, 1:12, é Deuteronômio, irmãos. Ora, você acha que Jesus, sendo Deus, iria utilizar um livro apócrifo para se basear? Estão entendendo? Então, quando tem esses questionamentos da autoria, a gente até dá uma certa direito de ouvi-los, porque são argumentos de fato interessantes. Mas muitas vezes, em nome dessa inteligência, na minha opinião, eles não estão aproximando o povo de Deus, estão afastando. Lembra da aula inaugural que o Ribeiro trouxe para nós, aquela questão dos melhores manuscritos? Olha que informação brilhante que o pastor Ribeiro disse. Ele falou, olha, de 3.000 manuscritos, tem 3 ali que não contém. E eles falam que são os melhores só porque são os mais antigos. Ora, é no mínimo ilegítimo essa frase, porque deveria ser dos manuscritos, que soma-se uma média de 3.000, em 3 não tem. No entanto, nós temos um apreço para esses 3 manuscritos. Pelo menos seria uma, vamos dizer assim, uma fala intelectual mais legítima. Então, quando a gente tem os questionamentos das autorias, eles vão ser interessantes, irmão. Não vamos negar. Vou dar só um exemplo aqui. Quando a gente pega o estilo literário de Gênesis e o estilo literário de Deuteronômio, é diferente. No próprio português, quando você pega, a construção é um pouco diferente. Então, pode dar dúvida? Pode, mas agora eu te pergunto. Irmãos, você já leu um texto seu que você escreveu certa ocasião, há 10 anos atrás, e você já leu um texto recente seu hoje, talvez a sua gramática melhorou muito. Talvez você se manteve naquele mesmo patamar. Ou talvez, porque agora você já esteja numa terceira idade, você já não está mais com aquela sagacidade, os seus pensamentos já não estão com tanta precisão. Ora, mas dentro da discussão linguística, vão falar que é a mesma pessoa. Sim, mas a gente tem que lembrar que também os profetas, como os apóstolos, muitas vezes eles tinham um amanuense, alguém que escrevia. Paulo, por exemplo, ele vai dizer que fulano de tal estava escrevendo a carta e que ele só assinou, porque as vistas dele já estavam cansadas. Então, assim, isso não perde o teor. Mas percebam que na academia eles vão para o lado, geralmente, querendo negar a inspiração, querendo negar a autoria. Estão entendendo, irmãos? Então, muitas vezes, muitos grandes teólogos do passado e filósofos, em nome da sua discussão, eles acabam fazendo um desserviço à fé bíblica.
e acabam se enveredando para uma teologia liberal, ou seja, distorcendo algumas coisas, entendeu? Então, eu acho que isso não nos ajuda, tá? Só para a gente fechar aqui, ó. Então, diante disso, né? Primeiro é o racionalismo no século XVI, o iluminismo no século XVIII, o mundo havia chegado à maioridade e podia dispensar a religião, Deus está sendo expulso cada dia mais da vida, ou seja, alguns filósofos, logo depois disso, chegaram até a dizer que Deus tinha morrido. Não porque eles estavam decretando a morte de Deus, mas agora nós não precisamos mais de Deus, porque nós precisamos de remédio e a gente fabrica. Logo, é o homem na sua plenitude e na sua arrogância máxima, né? Então, o terceiro ponto aqui seria o deísmo, né? Que isso é uma ideia filosófica. O deísmo é o pai do ateísmo, tá, irmãos? O que é a filosofia deísta? É aquela ideia de um grande relojoeiro, que ele cria o relógio e deixa o relógio trabalhando por si só. O deísmo vai dizer que Deus cria todas as coisas, cria o universo e o planeta. E agora ele diz, planeta Terra, seres humanos, vivam suas vidas, como um grande relojoeiro. E dentro da ideia do deísmo, eles também dizem o seguinte, que você só pode conhecer a Deus por meio do intelecto, não é da fé pela fé, é o intelecto, é aquele intelecto que te faz compreender Deus. Aí eu digo, irmãos, fé é muito mais do que isso, fé é muito mais do que intelecto, tá bom? Porque o intelecto vai até um certo ponto, a fé passa esse ponto. A ressurreição dos mortos, o milagre, passa esse ponto. Você não compreende o que é um milagre, porque no dia que compreendêssemos o milagre e explicássemos o milagre, já não é mais um milagre. O que é o milagre? É o que não se explica. É o poder sobrenatural de Deus atuando na nossa história, no nosso planeta, na nossa vida. Isso é um milagre. Então percebam que a ideia deísta, ela é o pai do ateísmo. Tanto o deísmo quanto o liberalismo é a perspectiva teológica reinante no final do século XIX e XX. Deus não se revela, porque é como se nós já atingíssemos o máximo da nossa humanidade ou do nosso humanismo, do nosso racionalismo. E a gente vê nomes como René Descartes e John Locke como pessoas também que fizeram frentes dessas correntes filosóficas e racionalistas, tá bom, meus irmãos? E aqui eu vou parar agora aqui na teoria documentária, porque aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo para explicar para vocês o que seria isso. É importante vocês saberem, a gente não vai ficar gastando tanto tempo, tá, meus irmãos? Olha só, para eu finalizar agora. A teoria documentária é algo que os liberais amam, porque eles têm que mostrar que a Bíblia pelo qual a cristandade segue não é como eles dizem ser. Para nós, a gente não vai gastar tempo com eles por essa razão, porque nós acreditamos na infalibilidade da Bíblia, na inerrância da Bíblia, na suficiência da Bíblia. E nós acreditamos que mesmo que não tenhamos muitas respostas, a palavra de Deus é a palavra revelada do Gênesis ao Apocalipse para todo filho de Deus e para toda a igreja durante todas as eras. Ponto final. E a teoria documentária, de uma forma inteligente, vai tentar anular isso. E é por essa razão que fica aqui um apelo meu a vocês, aos alunos em EAD e quem estiver assistindo essas aulas. Fujam dos teólogos liberais. Porque mesmo que eles sejam sábios, catedráticos, acadêmicos, eles não são convertidos. E eu quero aprender com alguém que me aproxime de Deus e não que me afaste do Deus que se revelou a mim por meio das Escrituras. Pastor Raio, o senhor está sendo muito contundente. Sim, eu estou, porque num seminário teológico, onde alunos aprendem uma teologia liberal, eles estão sendo incentivados a viverem uma vida agora longe do Deus revelado nas Escrituras e dos princípios bíblicos, conservados por séculos e milênios. Os teólogos liberais, eles têm uma amnésia
por exemplo, daquilo que chamamos de era dos mártires. Milhares de irmãos nossos morreram. Ou seja, hoje a gente está vivendo essa vida cristã contemporânea, mas atrás de nós temos mártires a centenas e milhares. Pessoas que morreram por causa da Bíblia, por causa da sua fé em Jesus. E um liberal, ele está negando toda essa história. Ora, é como se eles estivessem dando um tiro no pé em nome da inteligência. E estão dizendo, não é bem assim, não foi Moisés, aqui é inspirado, ali não é. Por isso que eu estou dizendo que para um seminarista, ele ir para um seminário e aprender com um teólogo liberal é uma praga, sem medo de dizer outra coisa, meus irmãos, porque ele vai nos afastar da sã doutrina, nos afastar da consagração, nos afastar de uma vida de renúncia, porque tudo aquilo que um liberal prega, por mais bonito que seja, o máximo que ele vai chegar é numa vida de ética e de moral. E, irmãos, eu não preciso de seguir a Cristo para ter uma vida de ética e moral apenas. Eu quero seguir a Cristo porque eu creio que Ele é o meu Salvador, que Ele morreu por mim, e eu quero zelar pela minha alma, e eu quero fazer dos ensinos dele os grandes ensinos para a minha vida. E eu quero seguir os passos de Jesus, os passos dos apóstolos, os passos das eras dos mártires, da patrística, ou seja, eu não quero me emancipar dessa história. Pelo contrário, eu quero ser lembrado como um profeta, e não como alguém que agora, em nome da sabedoria, advogo uma outra mensagem negando essa história. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, você nunca vai ver um teólogo liberal jejuar, porque o jejum é coisa do passado. Você nunca vai ver um teólogo liberal se santificar, se consagrar, porque isso é coisa do passado. Você nunca vai ver um teólogo liberal expulsar o demônio, lutar com o demônio, porque isso é coisa utópica de quem não tem sabedoria. Você nunca vai ver um teólogo liberal enviar um missionário, ser um pastor piedoso, que renuncia o mundo, a política, o pecado. Aí eu te digo, irmãos, está entendendo como o liberalismo é uma mensagem adocicada de um Deus ou de uma fé inteligente que, no máximo, me leva a ter uma vida ética e moral, mas não uma vida de renúncia, uma vida de morte? Estão entendendo? Por isso que eu digo, a gente não vai gastar tempo com isso daqui não, porque isso daqui, basta você saber que existe. Se vocês quiserem saber mais, depois desses módulos, aí vocês estudem, leiam, mas eu quero fundamentar vocês na nossa história, na história da patrística, na história dos mártires da fé, da igreja primitiva, dos reformadores, de gente que vive o cristianismo, carrega a sua cruz, renuncia o pecado, sofre, mas não abandona a fé, está disposto, se preciso for, a morrer por causa de Cristo e a palavra de Deus. É isso que eu quero para mim. E a teologia liberal não me apresenta isso. Me apresenta uma fé rebuscada, racional, mas que não me produz santidade. Tá bom? Então, a gente volta para a teoria documentária e a gente volta para o módulo em seguida. Mas tudo bem até aí? Deu para compreender ou alguma dúvida? Não? Então tá bom. Então vamos para o nosso intervalo. Voltamos em alguns minutos, tá bom? Fechado.